Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o vento, que é um dos elementos climáticos. Primeiro, vamos pensar que o vento tem efeitos, melhor dizendo, favoráveis, né? Redistribuição do calor, dispersão de gases e poluentes, suprimento de CO2 para a fotossíntese das plantas, né? Transpiração das plantas, ou seja, ele contribui para a evapotranspiração também, dispersão de sementes e pólen. Então, para a natureza, o vento é muito importante. Mas ele também tem efeitos desfavoráveis, que são a deformação das plantas ou paisagens, eliminação de insetos polinizadores, desconforto animal, porque ele pode remover em excesso o calor, pode fazer frio mesmo, né? O vento pode ficar muito frio. Danos mecânicos nas plantas quando o vento é muito intenso. Aumento na transpiração, por conta também desse vento intenso. Fechamento dos estômatos e redução da área foliar. Ele pode ser tanto benéfico quanto maléfico, depende da intensidade do vento, basicamente. Sobre a deformação da paisagem, ela pode até ser utilizada como ponto turístico, né? Como vocês estão vendo aí, tem vários locais onde isso aconteceu e o pessoal acabou criando um ponto turístico daquilo ali e vivendo daquele ponto. Mas, no caso da agricultura, o dano mecânico pode ser sério, que é o caso do acamamento que a gente vê quando a gente tem ventos muito fortes aí ou plantas debilitadas por algum motivo. Tá? Pode ser praga ou doença, mas o acamamento é um problema sério causado por ventos fortes. E aqui a gente tem um trabalho de plantas submetidas a diferentes velocidades do vento para vocês entenderem como é que é o posicionamento da planta, né, em relação ao vento. Então, um trabalho que está no livro Meteorologia Agrícola da Exalc, e eles submeteram a planta a 7, 15 e 24 km por hora de vento o tempo todo, né? O que aconteceu então? A planta com 7 km por hora se mostrou bem desenvolvida, né? Bem evoluída aí, e a planta com 15 um pouco menor e a com 24, então acarretou aí problemas sérios no desenvolvimento da planta, tá? Então, quais são as consequências desses ventos excessivos e contínuos, ou seja, acima de 10 km? A gente já viu ali no experimento, mas são basicamente redução do crescimento e atraso no desenvolvimento, internódios menores em menor número, nanismo da parte aérea, menor número de folhas, folhas mais grossas e menores, menor número de estômatos por folha e menor tamanho também desses estômatos. Então, essas são as características que a gente percebe, a gente consegue ver quando os ventos são contínuos e excessivos. Tá? Tudo isso quer dizer o quê? Redução de rendimento da minha cultura. Então, nós temos que tomar cuidado para que isso não ocorra. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode introduzir o que a gente chama de quebra-ventos. O que são esses quebra-ventos? São estruturas físicas cujo objetivo é reduzir a velocidade do vento. E elas podem ser naturais, plantas, por exemplo, ou podem ser artificiais, criadas pelo homem com esse intuito. Tá? Normalmente, quem trabalha com mudas ou alguma coisa assim, acaba fazendo esses quebra-ventos artificiais por conta do sombreamento, né, que pode ser um problema nas árvores. Vocês estão vendo aí, né? E o que acontece então nesses quebra-ventos aí? Qual é a ideia? Vocês vão ver vários livros aí explicando isso, mas basicamente quando o vento é excessivo, ele acaba roubando a umidade então do local e deixando uma condição de desconforto térmico. Aqui vai ficar muito seco, aqui vai ficar mais úmido, mas essa condição não é legal. Quando a gente tem esse quebra-vento, protejo então esse ambiente desse excesso de evaporação, né? Estão vendo aqui a evaporação está mostrada aqui, está diminuída. E aí a gente tem uma condição melhor aqui do outro lado, tá? Mas é importante pensar nos tipos de quebra-vento, principalmente se forem vegetais. Por exemplo, se a gente tiver um quebra-vento permeável ou se ele vai ser mais denso. Tá? Então, o barlavento, que é de onde o vento vem, ele vai soprar aqui. E se for um quebra-vento permeável, ele vai passar parte por baixo dele e parte por cima. Tá? E então a gente vai ter o sotavento, que é depois que o vento passou, então é o sotavento, para onde ele vai, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente tem uma distância maior, estão vendo? Que ele consegue proteger, por assim dizer. Tá? Enquanto que nos quebra-ventos mais densos, ele cria
esses mini ciclones aí, né? E tanto do lado do barlavento como do lado do sotavento, tá? E acaba fazendo com que o vento ele desça mais rapidamente. Então esse quebra-vento acaba protegendo uma área menor. Isso é importante, depende da área que eu quero proteger, de como é esse processo, qual é o vento que eu tenho. Eu tenho que escolher entre um quebra-vento mais denso ou mais permeável. Mas como eu disse, existem livros inteiros só falando sobre esse tipo de assunto. Quais são as características desejáveis, então, de um quebra-vento? Plantas altas, né? Quanto maior a altura, maior a área protegida. Postura ereta, a planta tem que estar ereta. Crescimento rápido, porque a gente precisa proteger logo esse local. Sistema radicular profundo e pivotante, porque senão a árvore pode ser arrancada pelo vento, se o vento for muito forte. Folhas perenes, porque são elas que fazem essa proteção básica aí do vento. Então, se elas não forem perenes, eu vou ter épocas do ano em que eu não vou estar protegido. E flexibilidade na planta. Por que flexibilidade? Porque plantas flexíveis absorvem melhor o impacto do vento, enquanto as plantas rígidas favorecem o turbilhonamento e podem aí quebrar, né? A orientação desse quebra-vento depende da direção predominante do vento e também da sua intensidade. O espaçamento depende da altura da planta, né, que você vai utilizar como quebra-vento. Então, são vários fatores que a gente tem que decidir quando a gente vai construir ou plantar um quebra-vento aí, para melhorar as condições climáticas naquele local. Sobre os quebra-ventos ainda, isso aqui é um gráfico típico, né, do efeito do uso do quebra-vento no microclima, na umidade do solo e na produtividade vegetal. Então, o que acontece aqui? A gente tem a direção do vento, tá? Aqui é onde está localizado o meu quebra-vento e aqui é a distância, né, do quebra-vento. Vamos começar pela velocidade do vento. Vocês percebem que a velocidade do vento diminui já antes de chegar no quebra-vento. Por quê? Porque ela vai estar presa aqui, né? Ela vai ter que subir, então ela já diminui. Aí vai diminuir muito até passar do quebra-vento. E aí depois ela começa a aumentar e voltar à sua normalidade. Tá? Alguns estudos mostram que a evapotranspiração também diminui. Estão vendo? Por conta dessa diminuição do vento, né, que a gente já falou. A umidade relativa do ar, ela aumenta. A temperatura do ar também aumenta um pouco. Estão vendo? E a umidade do solo aumenta bastante. Estão vendo? Com isso, a produtividade aumenta. Como é que a temperatura do ar aumenta e a umidade aumenta? Tudo aumenta. Bom, isso está relacionado com um microclima que a gente criou aí. Que esse vento vai parar de arrastar essa umidade. Com isso, essa umidade vai ficar mais presa aí e a temperatura vai ter uma tendência, né, da umidade da temperatura aumentar. Tá? E com esse microclima eu tenho uma produtividade também melhorada aí, tá? Próximo a esse quebra-vento. Aqui nós temos a escala de vento de Belfort, que ela é medida em estações meteorológicas a 10 metros de altura e diz para mim como é que vai estar o meu vento. Tá? Então, a escala vai de 0 a 12, né? E diz aí o que seria cada tipo de vento. Vamos supor, o vento está calmo, a fumaça do cigarro sobe verticalmente, né? É uma brisa leve, sente-se o vento na face e assim vai indo até chegar em um vento forte, onde já posso ter pequenos estragos em edifício. Coloquei isso aqui mais para vocês entenderem que existe uma escala a classificar a velocidade do vento e, com isso, classificar os problemas que a gente tem com o vento na agricultura ou na própria cidade.